vive um momento muito importante que está se iniciando essas pesquisas e devem cada vez mais ser fomentadas, né? Esse tema que eu trago então aí, que é o papel da dieta na prevenção secundária do AVC. Então toma cuidado um pouquinho com a descrição, que é justamente o que traz a prevenção secundária, é aqueles pacientes que já tiveram AVC e precisam fazer o controle da pressão, da diabetes, tomar as medicações pertinentes. E será que é tão importante assim a gente trazer uma orientação dietética para esse paciente? E que tipo de orientação dietética deve ser feita? Hoje a gente vive momentos importantes na neurologia, né, na neurovascular, que os pacientes eles estão sobrevivendo mais aos eventos cardiovasculares, no caso o AVC. Ao mesmo tempo eles estão saindo às vezes com menor número de sequelas quando tratado em grandes centros, né, especializados. E essas sequelas, por ser mínimas, eles têm que se preocupar sim num segundo evento neurológico, se isso pode trazer uma sequela maior ou até mesmo levar a vida dele. Então esse é um tema extremamente importante. A prevenção secundária do AVC não vai ser tão somente a preocupação do controle pressórico, do controle da diabetes, do uso de um AS ou de uma estatina, mas a dieta nesse tipo de paciente também é importante. Então, o que as evidências trazem para a gente, né? Esse é um trabalho muito importante que ele divide para a gente em três cenários clássicos. Então, primeiro ele tem a questão dos nutrientes específicos, e aqui ele entra a questão das suplementações vitamínicas, que é muito comum a gente pegar no consultório pacientes que procuram colegas da nutrologia, né, e que voltam com aquelas compostos vitamínicos, nós que somos da área clínica, da parte da neurologia vascular, ficamos um pouco à mercê por não ter muito esse conhecimento da parte nutricional. Acho que salvo os colegas da endocrinologia, colegas da nutrição, têm um maior domínio disso, mas acho que é cada vez mais importante a gente buscar essa informação, se é realmente necessário ou não. Então, é muito comum eu pegar os pacientes, às vezes procuram um colega da nutrologia, eles voltam com compostos vitamínicos, com vitamina D, vitamina E, niacina, vitamina B3, ômega 3, enfim. Então, o bacana desse trabalho é que ele divide, então, nesse primeiro momento da parte dos nutrientes, e aqui ele entra a suplementação vitamínica, ele vai na análise individual de alguns alimentos, e aí sim o mais importante da análise de dietas mais complexas, né? Então, nesse primeiro momento que ele fala da questão nutricional, dos nutrientes e suplementos, é intrigante porque, mais uma vez, a importância da gente avaliar a metodologia de alguns trabalhos, né, que ele cita aqui. Então, por exemplo, é muito comum a gente pegar pacientes com uso de complexo de vitamina B ou uso de ácido fólico, né? E os trabalhos que mostraram, primeiro que a gente, como eu comentei lá atrás, a gente tem poucos trabalhos que tenham evidências mais significativas. Hoje a gente tem alguns trabalhos randomizados ou alguns trabalhos de corte, alguns trabalhos randomizados controlados ou alguns trabalhos de corte que tem pouca evidência, né? Pouca significância estatística. Então, tem que tomar um certo cuidado, porque quando a gente fala de ácido fólico e vitamina B12, esse próprio trabalho mostrou que não tem tanta significância estatística quando avaliado alguns trabalhos randomizados controlados, e algumas meta-análises mostraram que sim, tem significância estatística com dosagens de ácido fólico de 0,5 a 5 miligramas, se não me engano, e uma baixa dosagem de vitamina B12. Mas a população desses trabalhos da meta-análise são populações que têm baixo consumo de ácido fólico na sua dieta. Então, entre eles tem lá a população da China, a população italiana, a população francesa. Então, toma um certo cuidado nessa orientação, não, por mais que tenham evidências moderadas e que pode sim ser suplementado, não é uma orientação na prática clínica da gente ficar suplementando isso, né? Uma outra questão, tem trabalhos fortes aqui que eu vou deixar descrito, que a niacina, a vitamina B3, ela não tem evidência, né? Então, mais uma vez a gente caindo por terra aí. Uma outra questão das suplementações de nutrientes, que a gente vê muito comum, o paciente às vezes compra na própria farmácia, né, orientado para o colega da farmácia, o farmacêutico, às vezes ele pega na gôndola da farmácia mesmo, o consumo da vitamina D, consumo do ômega 3, né? Isso também não tem evidência significativa para fazer parte da prática clínica de prevenção secundária do AVC, tá? O que a gente tem sim de evidências é mais nessa parte das dietas complexas,
quando ele mostra para a gente nesse trabalho a respeito de alimentos individualizados, ele também não trouxe segurança para dizer, os trabalhos eram pequenos, mas para dizer, não, eu como mais noz e eu vou ter melhor resultado ou prevenção de AVC. Eu como mais peixe, eu vou ter melhor prevenção do AVC. Então, a gente teve alguns trabalhos importantes aí, mas foram com populações específicas. Então, consumo de peixe em diabéticos, o consumo de carne vermelha em japoneses diabéticos. Então, tem que tomar um certo cuidado com a metodologia, a população que foi estudada para a gente trazer para a nossa realidade. Então são poucas as evidências que trazem uma segurança estatística para a gente dizer, olha, determinado alimento não deve ser ingerido. Então toma um certo cuidado com isso. Agora, o cenário já é um pouco diferente para as dietas mais complexas e mais completas, né? Principalmente para a nossa dieta do Mediterrâneo, que eu vou falar na sequência, mas hoje a gente sabe, foram várias as revisões sistemáticas aí, que sim, a ingesta de frutas, vegetais, peixes, eles diminuem o primeiro evento do AVC, então aqueles pacientes que não tiveram AVC e que correm o risco de ter o AVC, principalmente os pacientes que têm fatores de risco como pressão alta, diabetes, colesterol, então eles necessitam de uma orientação dietética melhor, mas ainda, voltando ao tema do nosso artigo, que é a prevenção secundária do AVC, aquele que já teve o AVC deve manter essa mesma dieta? Sim, a gente tem o exemplo da dieta mediterrânea, e ela deve ser, do Mediterrâneo, ela deve ser sim fomentada com esses pacientes, cada vez mais. Então, para quem não conhece, eu não tenho nem gabarito para dizer, orientar isso, vou convidar depois algum colega da nutrição para falar um pouquinho sobre isso, mas a dieta do Mediterrâneo é basicamente com aumento de ingesta de azeite de oliva, frutas, nozes, vegetais, cereais, vinho em cada refeições, uma moderada ingesta de peixes e carne branca, né? Diminuição de laticínios, carnes vermelhas e processados, e claro que sem doces, né? Isso sim, a gente tem um trabalho muito grande chamado PREDIMED, né? Que reduziu aí em 42% o risco de AVC num follow-up aí de 4,2, quase 5 anos. Então, é muito importante a gente conhecer essas orientações, cai por terra essas suplementações de nutrientes como vitamina B12, ácido fólico, ômega 3, vitamina D, e fomente mais aos pacientes essa questão nutricional, como orientação, com acompanhamento. Seria muito bacana, e acho que isso vai cada vez mais no desenvolvimento no Brasil, essas unidades de terapia de AVC, a reabilitação pós-AVC, a atenção do colega da nutrição para esses pacientes, com orientação dietética mais adequada, e sem dúvida nenhuma precisa-se de trabalhos maiores, mais robustos nos seus desenhos, para a gente ter uma segurança maior para dizer essas orientações dietéticas, né? Que eu torço para isso aí também acontecer, sem dúvida nenhuma. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Eu vou deixar aqui alguns comentários do artigo, e acho que é super bacana a gente seguir com esses determinados temas aí bem polêmicos. Um abraço para todos. Até mais. Tchau, tchau.